Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 15 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos algumas notícias muito boas de ontem para hoje, né? A notícia muito boa principal é que a Ucrânia entrou finalmente em fase de negociação para entrar na comunidade europeia. É a última fase. Passada essa fase, a Ucrânia vai se tornar um país da comunidade europeia. Já pensou? Franceses e alemães podendo ir até a Crimeia para tomar banho de mar lá no verão, né? Olha que maravilha. Certamente no final dessa guerra, a Ucrânia vai estar não apenas na comunidade europeia, como na OTAN. Mas esse passo de entrar na comunidade europeia é mais uma conquista que veio para a Ucrânia com esse ataque da Rússia. Porque o que estava acontecendo antes? Antes, a Ucrânia queria já, desde 2014, aliás, muito antes de 2014, sempre foi um interesse manifestado pelo povo ucraniano de se ligar à comunidade europeia, entrar para a União Europeia. Só que a União Europeia temia aceitar a Ucrânia porque justamente tinha medo de uma eventual repercussão na Rússia, da Rússia fazer alguma coisa. Agora que o Putin gastou a ameaça dele, né, já invadiu a Ucrânia de qualquer forma, né, agora não tem por que a União Europeia recusar a Ucrânia mais, e agora a Ucrânia vai fazer parte da União Europeia. E eu não tenho dúvida nenhuma que com o final dessa guerra, com a expulsão dos russos do território ucraniano, também vai acabar entrando para a OTAN. O Putin conseguiu exatamente o contrário do que ele esperava nessa guerra, pelo menos do que ele disse que queria, né? Bom, também teve uma outra boa notícia, não sei se é tão boa assim, mas enfim, os russos tentaram ontem um grande ataque com mísseis Kinjal. 3 mísseis Kinjal, que são aqueles mísseis supostamente hipersônicos russos, que são impossíveis de ser abatidos, foram lançados contra Kiev e a cidade de Starokonstantiniv, aqui nessa região. O Kinjal que foi para Kiev foi derrubado porque Kiev tem uma bateria do Patriot que derruba o Kinjal, mas 2 outros Kinjal atingiram aqui a região aqui de Starokonstantinivka. O detalhe, erraram o alvo. O alvo deles era uma base aérea ucraniana aqui, que imagina-se é uma das bases que vai ser usada pelos F-16, ou talvez os F-16 já até estejam lá, mas os Kinjal erraram o alvo, né? Também foi uma boa notícia, né? O Kinjal russo, no final das contas, não parece ser tão preciso quanto dizem os russos aqui. Bom, além dos mísseis Kinjal, ontem teve também, na madrugada de ontem para hoje, teve também drones Shahid 136 dos russos aqui contra a região de Odessa e Mykolaiv também. Novamente foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas fizeram também esse ataque aqui, né? E os ucranianos revidaram, atingindo Mariupol e Berdiansk, grandes explosões aqui nessas cidades, que são cidades ucranianas, mas estão ocupadas pelos russos e são usadas como centros de logística significativos dos russos aqui, né? Bom, a gente não tem nenhuma outra grande notícia aqui da linha de frente. A linha de frente está mais ou menos parada por conta justamente da época do ano. Teve uma tentativa russa muito grande de avanço aqui em Sinkivka. Eles até conseguiram avançar alguma coisa, muito pouco, mas perderam muito material aqui também. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por General ANCAP, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, o assunto importante do dia é a Ucrânia ter sido aprovada na fase de negociação para entrar na União Europeia. Vamos entender quais são as fases que tem nesse processo, o que falta ainda, quanto tempo vai levar para a Ucrânia estar na União Europeia. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos falar do aspecto militar aqui, o que aconteceu ontem. Bom, como a gente falou, 1 de 3 mísseis Kinjal foram derrubados ali na região de Kiev, né? Então os russos lançaram 3 mísseis Kinjal. Esse míssil é aquele míssil supostamente hipersônico, eu já falei várias vezes aqui, tem muita gente que discorda, que diz que não é hipersônico não, mas supostamente, segundo os russos, é um míssil impossível de ser abatido.
E olha só como é que o fato dos americanos entregarem o Patriot para os ucranianos, isso ajudou os próprios americanos, né? Porque agora a gente sabe que, de fato, o Patriot, né, o sistema de defesa antiaéreo americano mais avançado, derruba o Kinjal com muita facilidade. Não teve nenhum Kinjal que passou pelo Patriot ainda. Ah, mas teve só um que foi derrubado aqui. É porque só um foi para Kyiv. Infelizmente, apenas Kyiv tem a proteção do Patriot. A gente sabe que os ucranianos estão recebendo um segundo Patriot agora. Muito provavelmente ele será colocado ou está sendo colocado aqui na região de Odessa. Não temos ainda essa informação. Só vamos saber quando houver uma tentativa de ataque ali naquela região e a coisa for derrubada pelo Patriot, né? Essa outra cidade aqui é uma cidade no interior da Ucrânia e certamente não tem um sistema de defesa antiaéreo tão bom quanto o Patriot, então os Kinjal acabaram atingindo a região, mas a gente vai ver que eles erraram o alvo também, né? Então tá aqui, ó. A primeira notícia que saiu foi essa daqui, ó, que foram vários mísseis Kinjal no dia 14 de dezembro. 5 em Starokonstantiniv, 2 em Rivne, 2 em Kyiv, 2 em Vinnytsia e 1 em algum outro lugar, e não sei o que lá, ou seja, teria sido uma tempestade de Kinjal, mas na verdade se descobriu que muitos dos mísseis lançados não eram Kinjal, foram derrubados todos, não, eram decoys. A Rússia faz isso justamente para atrapalhar a defesa antiaérea. De fato, mísseis Kinjal lançados mesmo foram só 3, né? É o que esclarece aqui o ucraniano nervoso aqui. Aqui, ó, de fato, a Rússia lançou apenas 3 mísseis Kinjal. Um foi interceptado, o que foi em direção a Kyiv, e 2 atingiram alguma coisa próximo de Starokonstantiniv, e o resto eram alvos falsos, né? Então, ou seja, eram mísseis parecidos com Kinjal, mas que justamente foram lançados para tentar distrair a defesa antiaérea ucraniana ali, né? E os russos estão fanaticamente atacando Starokonstantinivka, a base aérea lá. Se você olhar aqui, tem uma base aérea aqui bem na cidade de Starokonstantinivka, e segundo diz o Ucrânia aqui, será que aquilo ali vai ser a base dos F-16? Né? É meio que uma coisa meio óbvia, né? Provavelmente é isso. Os F-16 ou estão sendo planejados de irem para essa base aérea, ou então já estão lá, porque lembra, a previsão é que a Ucrânia receberia já alguns F-16 agora, ainda em 2023, a maior parte deve ser ao longo de 2024, mas talvez já tenham alguns F-16 na Ucrânia no momento, né? E tudo leva a crer que talvez seja essa base aqui a base escolhida para esse caso. E o que ele está falando aqui, por que ele está falando que fanaticamente atacando isso daqui? Porque não foi só o Kinjal, tá? Teve também outros ataques com drones, com outros mísseis, tentando atingir essa base aérea. Mesmo que os F-16 não estejam lá, lembra que o F-16 é muito mais exigente em termos de pista de pouso do que os jatos soviéticos, que são os jatos que a Ucrânia está acostumada a usar. Os jatos soviéticos, se tiver uma pista suja, se subir sujeira, subir poeira, eles conseguem sobreviver sem grandes problemas. Já os F-16 não, eles contam com uma pista de pouso limpinha, qualquer coisinha que subir, for sugada pela turbina, pode danificar o avião, né? Então, uma coisa que os russos podem fazer é justamente tentar destruir a base aérea, destruir a pista de pouso, causar o máximo de buracos possíveis para dificultar o uso pelo F-16, né? E aqui depois o próprio Angry Ukraine fala, olha só, e esses 2 mísseis Kinjal erraram o alvo, né? Então o pessoal concorda realmente aqui, tem outras pessoas comentando que os 2 mísseis que foram em direção a Konstantiniv, Starokonstantiniv, não atingiram a base aérea aqui, acabaram caindo nos campos de agricultura que tem ali perto, né? Ou seja, no final das contas, os mísseis Kinjal da Rússia não apenas podem ser derrubados pela defesa antiaérea do Patriot, como também não tem essa precisão toda no final das contas, né? Bom, além disso, foram lançados também 14 drones Shahid contra a Ucrânia, né? Aqueles drones de fabricação iraniana que são usados pelos russos. Todos os 14 foram derrubados pela defesa antiaérea. O foco foi justamente aqui a região de Odessa e Mykolaiv, né? E aqui, de novo, a gente entra naquela situação porque eu suspeito que já exista um Patriot aqui nessa região. Faz todo o sentido do mundo os ucranianos botarem o Patriot, o segundo Patriot deles aqui, né?
Muita gente fala que, vou botar o Patriot em Lviv. Lviv, de fato, é uma cidade muito importante. Lviv é essa cidade aqui, ó, bem na fronteira com a Polônia, perto da Polônia. Eu estive lá, uma cidade linda. Mas o fato é que é uma cidade que, estrategicamente, não tem muita coisa para a Ucrânia, né? De vez em quando, é verdade, os russos atingem Lviv, porque é uma cidade muito importante para a Ucrânia, e também porque está perto da fronteira com a Polônia, que é por onde entram as armas ocidentais aqui na Ucrânia. Mas o fato é, Odessa é muito mais estrategicamente importante aqui. Então eu suspeito que esse segundo Patriot que está lá, tem gente dizendo que são 3 agora, tá? É lógico, ninguém vai dar o número exato de Patriot, ninguém vai confirmar exatamente onde está. A gente sabe que tem um em Kyiv, porque é óbvio que teria um em Kyiv, né? O segundo a gente não sabe onde é que está. Eu suspeito que já esteja aqui em Mykolaiv. Por quê? Repara que os ataques que os russos fazem em Odessa, que eles conseguem atingir as coisas, são justamente aqui em Ismail, aqui na região bem ao sul aqui de Odessa, que provavelmente já não está coberto pelo Patriot que está aqui na cidade de Odessa, né? Isso aqui é o Oblast de Odessa, o estado de Odessa, vamos dizer assim, mas não é a cidade de Odessa. Faz mais sentido esse Patriot estar aqui cobrindo justamente Mykolaiv, Kherson, Odessa, e ainda pega uma parte da linha de frente aqui, que pode ajudar na contraofensiva ucraniana, se os ucranianos decidirem fazer essa contraofensiva aqui através do Dnipro, né? Então, os drones foram todos derrubados ontem, e, além disso, os ucranianos atacaram alguma coisa em Mariupol. Na verdade, foi Mariupol e Berdiansk. São 2 cidades ucranianas muito grandes. Mariupol é a maior cidade ucraniana que os russos conquistaram aqui em 2022. E está sendo usada como base para os russos. Os russos destruíram completamente a cidade, não restou pedra sobre pedra ali, destruíram todos os prédios. Aí depois reconstruíram alguns prédios, que fazendo propaganda, dizendo que olha só, Mariupol sendo reconstruída, meia dúzia de prédios só que eles refizeram lá. Destruíram milhares de prédios, construíram meia dúzia, e estão dizendo que estão ajudando a cidade. É um absurdo, né? Mas enfim, é uma base muito usada pelos militares russos aqui. Tem um porto muito importante aqui, que é o porto de Mariupol, e tem também uma base aérea aqui. Eles têm mais de uma base aérea aqui, são várias bases aéreas aqui. O Aeroporto Internacional de Mariupol, e tem outras pistas de pouso aqui também na região, que são usadas como bases russas aqui, né? E os ucranianos atingiram, provavelmente usando Storm Shadow. Essa distância aqui já é muito grande para o HIMARS aqui, então muito provavelmente foi algo atingido com Storm Shadow aqui, né? Berdiansk também teve explosão em Berdiansk. Aqui, ó. Eles estão mostrando aqui as imagens, um grande incêndio ali na região. Outra visão aqui do que explodiu, realmente uma coisa muito grande. Segundo estão dizendo, à noite os ocupantes, né, os russos, receberam 2 Storm Shadow em lugares diferentes, segundo o Petro Andriushenko. O primeiro foi na planta de concreto, né, que seria uma fábrica de concreto ali na região, e a outra no porto, né, na cidade portuária ali na região do porto. E ali, nessa cidade do porto é onde os militares russos colocam muitos equipamentos e defesas antiaéreas por ali, então certamente esse foi um alvo central. A fábrica de concreto provavelmente estava sendo usada pelos russos para alguma outra coisa também. É muito comum eles usarem essas instalações industriais grandes justamente para guardar tropas, guardar equipamentos e coisa e tal. A gente não tem a informação ainda do que teria sido atingido aqui em Berdiansk. Berdiansk é outra cidade também que é muito usada pelos russos, tem um porto muito importante aqui também que é muito usado por eles, tem uma base aérea também usada, mas não sabemos o que foi atingido aqui em Berdiansk por hora, né? Tem aqui, ó, aqui a planta de concreto pegando fogo, dá para ver que é uma área com grandes galpões e coisa e tal. Enfim, a gente não sabe exatamente o que foi atingido, mas tudo leva a crer que tinha equipamento russo aqui, até para pegar fogo desse jeito, porque para pensar, né? Concreto não pega fogo não, meu amigo. Concreto não pega fogo. Falando sobre a linha de frente, continuam os russos pressionando em vários lugares. Aqui a gente tem algumas imagens ali de obuses D-30 russos que foram neutralizados, provavelmente pela munição da Coreia do Norte, né? Ou seja, o que o pessoal está dizendo aqui é que esses obuses, o cano deles, né, o barril deles explodiu, provavelmente por questão de munição errada, munição fora dos parâmetros, né? Mas pode não ser isso, tá, gente? Pode ser também
porque a verdade é que eles estão usando esses obuses desde o início da guerra, a gente não sabe se eles têm trocado, se eles têm feito manutenção nisso daí. E obus, vocês sabem, o barril do obus que eles chamam, que é o cano do obus, né? Ele tem uma duração, depois de um certo tempo ele tem que ser trocado, tem que sofrer manutenção, senão ele acaba explodindo mesmo, né? E isso aqui é impressionante, olha só. Isso aqui é uma chapa de aço, meu amigo, de meio centímetro aqui, ou 1 centímetro completo, dependendo da grossura aqui, e o troço abre igual uma couve-flor, assim, igual uma rosa desabrochando ali. Deve ser lindo isso aqui acontecendo na hora, né? Existe uma possibilidade grande de quem estava perto disso daqui não ter sobrevivido a esse incidente, né? Enfim, essa é o que a gente tem de informação ali de Krink, nenhuma informação sobre mudança de posição ali. Agora, os russos fizeram um grande ataque mecanizado lá em Sinkivka, lá no norte, lá da linha de frente, lá em Luhansk, tá vendo aqui, ó, vários tanques ao mesmo tempo. E Sinkivka fica aqui, ó, em Luhansk, essa região aqui perto de Kupiansk. Segundo os russos, eles já tomaram Sinkivka 200 vezes, mas na verdade não tomaram. Agora, avançaram um pouco aqui nos arredores de Sinkivka, a gente vai ver. Essa ofensiva deles teve algum efeito, mas o principal efeito foi justamente a destruição de muitos tanques russos aqui. Ó. Olha o resultado final, um monte de blindados russos aqui destruídos nessa tentativa de avanço aqui em Sinkivka, né? Então a gente vê aqui mais russos fugindo, o pessoal explodindo os russos, uma festa completa ali na região, esse grande ataque russo ali na região de Sinkivka. Não foi só ali, tá? Os russos continuam tentando avançar em vários pontos da linha de frente, mas a mudança significativa que teve foi lá em Sinkivka. Tem aqui as cartas aqui do Poulet Volant, ele fala aqui sobre esse avanço aqui em Sinkivka, você pode ver, não chegaram na cidade ainda, isso tudo aqui foi, avançaram um pouco mais entre Liman, Perchi e Sinkivka, mas de qualquer forma avançaram um pouquinho, mas perderam muita coisa ali, né? Perderam muitos blindados ali. Aqui na região de Avdiivka, nenhuma mudança, vocês podem ver, continuam os russos atacando, não pararam não, mas não conseguiram nada de significativo nesse avanço deles no último dia, né? Aqui é um outro ponto que teve mais um avanço russo, próximo de Marinka, né? Marinka, vocês sabem, os russos estão tentando tomar essa cidade já desde fevereiro de 2022, não conseguem tomar a cidade. Agora parece que tomaram aqui a parte sul e avançaram mais no norte. Ainda tem um pedaço aqui que pertence aos ucranianos, mas realmente é iminente que Marinka vai cair nos próximos dias, né? Eles avançaram um pouco aqui para o sul também. Não é uma cidade que seja particularmente estratégica para os ucranianos. É lógico, né? Você sempre tenta manter a briga aqui, embora Marinka não tenha mais nada, já esteja totalmente destruída. Se acaba a briga aqui em Marinka, evidentemente os russos vão avançar para Maximilianivka, a próxima cidade aqui. Então, ou seja, você está lutando aqui não para proteger Marinka, que já está destruída. Está lutando aqui para proteger a próxima cidade que vem depois dela, né? Senão ela também vai ser destruída pelos russos. É isso que os russos fazem, né? De qualquer forma, ainda tem resistência ucraniana aqui, ainda estão parando os russos aqui. Isso é o mais importante de tudo. A cidade em si já acabou, já faz tempo, né? E tem mais aqui, tem aqui também na região de Robotny, mostrando que não tem nenhuma alteração em termos de avanços ou recuos de ontem para hoje, né? Então é isso daí, essa época do ano, como eu falei para vocês, é uma época da lama, muito difícil. A partir de agora, pode ser que a temperatura caia o suficiente para voltar a ter ações armadas ali na Ucrânia, né? A partir do dia 15, você pode ver que talvez já começasse a estar frio, mas pelo que a gente está vendo aqui no Weather, hoje a mínima está menos 4 graus ali na região de Oryhiv, mais 1 grau positivo. Amanhã vai estar tudo negativo. Se ficar uma semana com as temperaturas todas negativas, congela o solo, mas não é isso que está acontecendo, olha só. Dia 17, 18, 19, 20, tudo com temperatura positiva, mesmo muito frio, tá? Muito frio mesmo, muita neve, coisa e tal, mas temperatura positiva, o que significa que o solo ainda não vai estar congelado. Até o final de dezembro não parece ter previsão de solo congelado lá na Ucrânia. Talvez em janeiro
Aqui, em janeiro sim, ó, em janeiro começa aqui, ó, -1, -6, -1, -6, 0, -6. Aí sim, aqui, ó, repara que as 2 primeiras semanas de janeiro já dá o tempo para congelar o solo, e aí sim você pode ter operações ali na região, né? O Estudo para Estudo da Guerra fala aqui sobre, principalmente, o discurso do Putin de ontem, né? A gente já falou sobre isso, ele chamou a imprensa e coisa e tal, respondeu mensagens do povo, ele está em campanha de reeleição, então ele tem que fazer esse tipo de coisa, né? É lógico, aquelas mensagens todas são todas... passaram por censura aquilo ali, nenhuma mensagem que realmente incomoda o Putin passou. Eles deixaram passar algumas mensagens que parecem criticar o Putin, justamente para dar aquela impressão de democracia, mas acredite, é tudo aquela burocracia que o Peskov falou, né? A democracia na Rússia é só uma burocracia cara, não tem nada além disso, né? Enfim, isso aqui a gente já falou sobre isso ontem, não vale a pena a gente repetir. Agora, o Instituto para Estudo da Guerra também, ele trouxe uma outra coluna aqui, muito interessante, justamente falando do custo que seria para os Estados Unidos se deixar a Ucrânia perder essa guerra. Então ele lista uma série de argumentos aqui muito interessantes sobre o quanto os Estados Unidos têm a ganhar ajudando a Ucrânia, enviando armamento para a Ucrânia. Certamente aqui a contribuição deles para essa discussão no Congresso lá americano, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso também. O Senado decidiu ficar mais uma semana em ação, mas a Câmara não. Então, esse ano não vai ser aprovada a ajuda para a Ucrânia, mas de qualquer forma as coisas podem avançar para isso ser aprovado no início de janeiro, né? Conforme for o retorno lá. E aqui ele fala que meramente o número de defesas antiaéreas que os Estados Unidos vai precisar para manter a segurança dos aliados da OTAN, que ele já se comprometeu, aumentaria muito nesse caso, né? Aí ele fala de um monte de argumentos aqui, toda aquela questão que a gente fala aqui também, que isso está ajudando a indústria armamentista americana, porque as armas que estão indo para a Ucrânia, todo mundo gosta de comprar armas testadas em guerra, então a gente sabe que o HIMARS funcionou muito bem, a gente sabe que o Patriot funcionou muito bem. Ao contrário, a indústria russa de armamento está falhando, por quê? Quem é que vai querer comprar o Kinjal agora? Sabe que ele é derrubado pelo Patriot, ou seja, não tem por que comprar esse suposto míssil inderrubável da Rússia, né? E aí ele coloca aqui os vários cenários futuros, o quanto seria caro para os Estados Unidos abandonar a Ucrânia neste momento, né? E uma das possibilidades que ele coloca aqui que seria a vitória completa ucraniana e seria o melhor cenário possível para os Estados Unidos em termos de barateamento do custo da segurança na região, né? Mas mais do que isso, né, um ponto importante é que justamente o que o Putin tem medo com a Ucrânia se alinhando totalmente à comunidade europeia e à OTAN, é que vai acontecer na Ucrânia o que aconteceu na Polônia, na Lituânia, na Letônia, na Estônia. Eram todos países da cortina de ferro, né, países sob influência soviética, que eram extremamente pobres no fim da Guerra Fria, e depois entraram para a comunidade europeia e ficaram países lindíssimos, países muito bem, não vou dizer que são ricos, mas países muito bem de vida ali. Eu tive na Polônia, a Polônia tá uma gracinha, linda o país, Varsóvia ali, cheio de obra para tudo quanto é lado, construindo prédio, coisa e tal. É realmente ar europeu. Ao contrário, né, a Rússia continua aquela decadência da época soviética, porque embora não seja mais o comunismo lá, ainda adota práticas muito similares, de ditadura, de controle econômico completo e coisa e tal. E qual que é o medo do Putin? É que o pessoal vendo a Ucrânia prosperar, né, vendo a Ucrânia, que sempre foi tão próxima da Rússia, prosperar, o cidadão russo vai também se revoltar contra esse modelo mais uma vez, né? Vai ser uma segunda derrubada do comunismo na Rússia, né? Então, esse é o grande problema. Isso é a grande vantagem para o Ocidente de fazer esse tipo de coisa, de fazer esse tipo de ação, de ajudar a Ucrânia ali. Achei muito bacana essa coluna aqui, vale a pena dar uma lida, né? Agora, a grande notícia do dia é justamente a vitória da Ucrânia. O Charles Michel aqui, que é o presidente lá do Conselho Europeu, ele decidiu abrir, o Conselho Europeu decidiu abrir negociações de acesso com a Ucrânia e com a Moldova, né? E ainda deu o status de candidato à Geórgia. Como é que funciona esse negócio, né? A Comissão Europeia tem um processo bem estruturado para os países que querem fazer parte da União Europeia. Já teve vários países que passaram por isso, né?
a própria Polônia, os países bálticos, tem vários países ali que entraram para a comunidade europeia. E, bom, o que ele faz aqui? Ó? Quando um país está pronto para começar a conversa de entrar na comunidade europeia, ele se torna um candidato um país candidato, né? Mas isso não necessariamente significa que negociações formais foram abertas, né? Para um país se tornar candidato a entrar na comunidade europeia, isso já tem que ser aprovado pelo Conselho da Comunidade Europeia, pelo Conselho Europeu, tá? Então, não é assim, qualquer país pode se tornar candidato, né? Tanto que a Geórgia, por exemplo, ganhou esse status de candidato agora. O Conselho aprovou que a Geórgia é candidato para entrar. O que acontece nessa fase? O país recebe uma lista de coisas que é o mínimo que ele tem que fazer para começar a fase seguinte, que é a fase de negociações. Então tem uma série de aspectos em termos de simplificação tributária, conselhos ou institutos democráticos, né, instituições democráticas, uma série de coisas que ela tem que atender para entrar na fase de negociação. Então a Ucrânia recebeu esse candidato, esse status de candidato no ano passado, recebeu um dever de casa enorme. A Ucrânia é um país muito grande, tem um governo muito grande, ainda tem essa herança da era soviética, então teve muita coisa a ser implementada. E quando o Conselho entende que o país está pronto, que ele implementou o básico mínimo necessário para entrar na comunidade europeia, ele abre a fase seguinte, que é a fase de negociações. O que é a fase de negociações? Veja, você tem, aqui ele fala em mais detalhe, né? Primeiro tem o chamado screening, que é um exame mais detalhado de todas as políticas e tudo que pode, o quanto o país ainda precisa fazer, porque ele pode ter dito que atendeu aquele básico das negociações, da legislação e coisa e tal, mas a comunidade europeia pode olhar ali e falar, não, isso aqui ainda precisa melhorar, ainda tem que ajustar isso daqui, tem que ter um órgão XYZ para não sei o que lá, então você tem essa outra etapa aqui de screening, e aí entra a negociação. Por que negociação? Porque é lógico que a Ucrânia entrando na comunidade europeia, ela vai mudar o balanço de forças ali, né? Ainda mais a Ucrânia sendo um país tão grande. Vão ter países que vão se sentir afetados comercialmente, então vai ter que ter alguma forma de mudança de imposto para compensar o custo das coisas ali. Vocês sabem, eu como libertário acho que imposto é roubo, que não deveria ter imposto nenhum e coisa e tal, mas estamos descrevendo aqui como é que é a proposta na comunidade europeia atualmente, né? Então essa parte de negociação é justamente isso, né? Porque a entrada daquele país na comunidade europeia vai afetar os outros países da comunidade europeia e aí eles podem exigir contrapartidas e coisa e tal. Em determinado momento, quando tiver tudo certo, tiver toda a legislação aderente ao que é na comunidade europeia e também tiver as negociações feitas lá entre os vários atores ali na comunidade, você vai ser aprovada a entrada e vai ter criado o tratado de entrada. Então, um tratado internacional assinado entre o país e os outros países membros da comunidade europeia, e isso sendo ratificado, aprovado no Conselho, assinado pelo país candidato e ratificado pelos países de cada país na comunidade europeia, e aí o país tem a cerimônia de entrada. Aí ele entrou na comunidade europeia, faz parte da comunidade europeia. Então repara que ainda falta muita coisa, tá? A Ucrânia já passou pela primeira etapa de candidatura, entrou na parte de negociação, ainda tem muita coisa nessa parte de negociação, mas está caminhando nesse sentido. É algo que a Ucrânia sempre quis fazer e que até aqui não tinha conseguido. A comunidade europeia não queria negociar com a Ucrânia justamente para não irritar a Rússia, né? Agora que a Rússia já invadiu mesmo, por que não negociar? É mais uma idiotice. O Putin perdeu soft power e não necessariamente vai ganhar essa guerra, né? Uma lambança que ele fez mesmo. Está aqui o grande desafio dessa entrada na fase de negociações era a Hungria. O Orbán tem uma posição de que não ia deixar, que a Ucrânia não está pronta para negociações e coisa e tal. Ele queria estender isso até março do ano que vem, que é a eleição na Rússia. Por quê? Porque essa entrada aqui da Ucrânia na fase de negociações é um tiro contra o Putin. O Putin deu um tiro no próprio pé. Na invasão, ele permitiu que isso acontecesse. Mas, enfim, no final das contas, ele disse que acha que não tá pronto para negociação, mas ele saiu da sala e se absteve, porque ele poderia vetar, ele poderia dizer não. Se ele dissesse não, a Ucrânia não entraria na fase de negociação, né? Segundo estão dizendo,
foi uma negociação entre o Olaf Scholz, que falou lá com o Orbán e negociou alguma coisa. Talvez tenha começado lá na Argentina, com o Zelensky conversando com o Orbán e coisa e tal. O Olaf Scholz, então, deu o ultimato para ele, o Orbán saiu da sala, e daí eles conseguiram aprovar por unanimidade a entrada da Ucrânia, né? Unanimidade dos que estavam presentes. O Orbán não estava mais presente, né? Tem gente dizendo também que era por questão de grana, né? A comunidade europeia bloqueou 30 bilhões de dólares da Hungria, porque a Hungria não cumpre todas as tarefas, todos os requisitos democráticos da União Europeia, né? Mesmo depois que um país está na comunidade europeia, ele pode sofrer punições da comunidade europeia. Se ele não está fazendo todo o processo democrático esperado e coisa e tal, ele pode sofrer punições da comunidade europeia. E nesse caso, a comunidade europeia reteve ajuda de 30 bilhões da Hungria. Parece que a negociação foi, entregaram 10 bilhões para o Orbán, né? E pô, 10 bilhões de dólares é um bom dinheiro, né? E o Orbán se retirou, né? O Orbán ficou falando que, ele continua falando que, olha só, que não quer dizer nada porque ele não vai apoiar pacotes de ajuda para a Ucrânia e também não vai permitir a entrada da Ucrânia, porque lembra, a última etapa aqui, ó, depois que concluiu as negociações todas, tem que assinar o tratado de entrada e cada país tem que aprovar o tratado de entrada daquele país que está entrando. Então a Hungria pode simplesmente não aceitar o da Ucrânia, né? Então o que ele está dizendo aqui é isso, né? Que ele aceitou entrar na fase de negociação, mas que não vai aceitar no final a Ucrânia lá. Só que é aquele negócio, né? O Orbán, eu não sei por quanto tempo mais ele vai ser presidente lá vai ser primeiro-ministro lá na Hungria. Esperamos que isso não dure por muito tempo. E depois que a Rússia perder essa guerra, ele não vai ter força para se opor à entrada da Ucrânia de qualquer forma. Então não é uma preocupação muito grande, né? O Radu Rosu, que é da Romênia, né? Ele é um soldado da Romênia que está lutando na Ucrânia como voluntário. Ele está comemorando muito aqui que entrou não apenas a Ucrânia, mas também a Moldova, né? A Moldova, vocês sabem, é esse país aqui da antiga União Soviética também, e essa área aqui, a Transnistria, é uma área ocupada pelos russos também na Moldova. Então é um outro problema que vai ter que ser resolvido em algum momento aqui, mas eu tenho certeza que uma vez que a Ucrânia expulse os russos daqui, vai ser muito rápido resolver este problema da Transnistria aqui, e a Moldova também vai fazer parte da União Europeia, né? A Moldova já foi parte da Romênia, tá? Então existe gente na Romênia que acha que a Moldova deveria simplesmente ser incorporada à Romênia, mas a melhor solução para isso é justamente a União Europeia. Uma vez que a Moldova e a Romênia estejam na União Europeia, não faz muita diferença se é o país independente, se é o mesmo país. A economia é a mesma, todo mundo pode comprar, vender, viajar. Então fica muito mais fácil isso daqui. Seria realmente um avanço muito grande da comunidade europeia, né? E como a gente viu, a Geórgia também ganhou o status de candidato. Então a Geórgia é esse outro país aqui que também tem áreas ocupadas pelos russos aqui, a Abcásia, a Ossétia do Sul, ou Ossétia do Norte, eu sempre faço confusão aqui, não, Ossétia do Norte aqui, Ossétia do Sul, e agora também vai negociar com a entrada na Europa aqui, seria uma coisa excelente para a Geórgia, e enfim, vamos aguardar isso daí, seria ótimo, né, porque todos os países que o Putin resolveu invadir para impedir que entrasse para a Europa, estão todos agora entrando para a Europa. Olha que lindo, olha que derrota para o Putin isso daí, né? Bom, falando sobre os Estados Unidos, ajuda a Ucrânia, o Senado americano vai continuar, não vai entrar em recesso. Já era para ter entrado em recesso hoje, não vai entrar em recesso o Senado, vão continuar negociando porque estão perto de um acordo para aprovar o pacote de 105 bilhões de ajuda combinada a Israel e Ucrânia, que foi proposto pelo Biden, né? O Biden cedeu em algumas coisas da questão da imigração lá na fronteira sul-americana, e com isso esse pacote pode avançar. Infelizmente não vai ser fechado isso agora. Por quê? Porque a House of Representatives, o Congresso americano, vai entrar em recesso hoje, então não vai dar tempo disso ser aprovado hoje, ou é muito pouco provável que seja aprovado hoje. Mas, de qualquer forma, se o Senado continuar negociando semana que vem e já aprovar semana que vem,
fica muito mais fácil para o retorno no início de janeiro, o retorno das casas aos negócios, e aí, de repente, o Congresso aprova isso daí, né? Lembrando que ano que vem os republicanos terão uma maioria ainda menor no Congresso, né? Hoje os republicanos têm uma maioria de apenas 8 deputados a mais, apenas 5 deputados a mais, que acabam sendo controlados por aqueles 8 radicais lá que não gostam da Ucrânia e coisa e tal, que provavelmente são ativos russos mesmo. Ano que vem, como tem algumas mudanças em algumas cadeiras, vai ser uma maioria de 1 deputado para os republicanos, ou seja, fica muito mais fácil anular essa vontade republicana lá na casa, no Congresso, né? Então, vamos aguardar isso daí, mas se já aprovar no Senado, já é um primeiro passo, né? Aqui chegou mais ajuda para a Ucrânia da Alemanha, né? Um sistema Patriot. Aí que tá, né? Que tá falando que chegou agora. Eu não sei se é um que eles já falaram que já tinha chegado e coisa e tal. Pode ser o mesmo, o que tá lá em Odessa, o que eu acho que tá lá em Odessa. Mas tem mais mísseis e mais um monte de informações aqui, um monte de outras ajudas. Aqui também teve um pacote de ajuda da Letônia, da Estônia. A Estônia ajudou com 80 milhões de euros também, um pacote grande com javelins e outros mísseis. E para concluir aqui, a gente tem o caso de uma estação de rádio russa que voltou a transmitir uma mulher falando números em alemão. Ninguém sabe o que é essa rádio. Essa rádio funcionava até alguns anos atrás, aí parou de funcionar, foi desligada, e agora ela voltou a transmitir isso. É algum tipo de mensagem de código? É alguma forma do FSB avisar os agentes deles de alguma coisa, né? Não sei o que é isso daqui, é uma curiosidade apenas. Aqui, ó, eu vou tocar para você um exemplo de mensagem que toca nessa rádio, que ela voltou a funcionar, e é basicamente uma mulher falando números em alemão. Olha só. 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 709. Fica repetindo 709 um monte de vezes. 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 4, 7, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 2, 0, 0, 0, 6, 1, 3, 2. Ela segue esse padrão aqui, ó. Repete 709 várias vezes, aí depois vem 298, 298, 112, 112, aí depois um número de 5 dígitos agrupado, não sei, vários pares de números. Ninguém sabe o que é isso, se é alguma mensagem secreta, se é algum código secreto. Sabe-se que essa estação ela é controlada pela KGB, FSB, GRU, pelos serviços secretos russos, né? E o que isso quer dizer, como é que isso é usado, ninguém sabe. E aí, você tem alguma dica? O que será que é esse troço? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.